Margarete estava falando que ela ontem tinha, que na sala dela tinha 35 alunos. Imagina, ontem nós tínhamos aqui umas 30 e poucas crianças, né? Vocês viram o trabalho que dava, né? Agora, tenta você imaginar um professor com 35 crianças numa sala de aula. Quando ela estava falando isso, eu estava lembrando, quando eu era do ginásio, a minha turma tinha 42 crianças, né? E a gente fica vendo que é um desafio muito grande. Então, amados, quando a Margarete falou da igreja ser o único local realmente para criar, a Margarete falou uma coisa muito importante aqui. Está sendo criado na cabecinha da criança que quando a gente ora, Deus responde. Esses mecanismos mentais vão sendo criados. A gente tem que entender isso, amados. A nossa mente, ela é programável. A nossa mente, ela é programável. Então, por isso que a Bíblia diz, ensine a criança desde cedo, porque você vai programando a criança, para que quando ela for adulta, ela não tenha problemas, porque a mente já está programada. Quando há uma lacuna, onde a criança não é ensinada que Deus ouve, ela passa para a adolescência, ela chega à fase adulta, mas ela não tem isso, essa programação dentro dela. Então, isso é importante. A questão de você estabelecer princípios desde os primeiros passos, isso fará dessa pessoa, depois um adulto, em que ela poderá ir mais além do que uma pessoa que não teve isto. Às vezes nós pegamos adultos e a gente vê que a pessoa não consegue alcançar certas coisas, porque há uma defasagem muito grande com as coisas de Deus. Eu vou pregar sobre isso hoje. Como é importante você saber que Deus criou o homem extremamente programável, só que ele é dependente desta programação. Nós temos que programar os homens, nós temos que educar os homens, nós temos que criar os homens, desde a pequena infância, criá-los para que eles vivam aquilo que Deus planejou para eles. E é por causa desta questão da dependência, o homem é um ser muito inteligente, mas ele depende de um outro, para que nenhum homem se tornasse arrogante. Você já viu? Quando eu vejo meninos arrogantes, eu falo assim, rapaz, respeita a sua mãe, porque foi ela que trocou as tuas fraldas. A gente tem que quebrar logo na emenda, né? Como diz a pastora, a gente já quebra logo as pernas, porque às vezes a pessoa é muito arrogante. Eu falo, cara, você é muito arrogante, mas um dia tua mãe trocou as tuas fraldas. Que negócio é esse de você ficar brigando com a sua mãe? Então, o homem, Deus fez assim um homem. Você veja, nenhum outro animal precisa disso. O animal precisa, alguém ensina ele a falar au, au. Os animais não precisam disso, eles já nascem programados. Já reparou isso? Ninguém ensina os animais a serem animais. Eles sabem comer, eles sabem pular, eles sabem voar, mas o homem depende até para ensinar a andar, o cavalo sai andando, né? A criança, você tem que ensinar a criança a andar, a coisa mais elementar da vida é andar, não é? Até não andar você tem que ensinar. Então o homem ele é completamente dependente, e isso é importante para que o homem aprenda a honrar pai e mãe, aprenda a honrar a Deus, aprenda a honrar aqueles que o amaram e se deram por eles. Por isso, queridos, essas coisas precisam ser colocadas na cabeça das crianças, desde o início. Esse é o nosso ministério, ministério de criar vidas, pessoas, para que o reino de Deus possa crescer e avançar. Acho que vai liberar as crianças, acho que as crianças já foram liberadas. A gente tira as ofertas no final. Quero já aproveitar esse gancho e já trabalhar esse assunto com vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Eu falei que não ia pregar em Gênesis, né, Margarete? Poxa vida. Só um versículo, tá bom? Gênesis 1, 26.
Ai, meu Deus do céu. Gênesis 1:26 diz assim, olha, esse é o versículo que nós todos sabemos. Então a gente precisa entender a saga do homem, né? A história do homem. Gênesis 1:26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então veja, ontem tinha 35 crianças aqui, 30 e poucas crianças, já perdi as contas. A Bíblia está dizendo que nós temos que ensinar essas crianças que elas se tornem a imagem de Deus. Então toda a programação desse mundo para humilhar as crianças, por exemplo, tem muitas crianças que são tímidas, elas não sabem a sua identidade. Tem alguns países que são muito fortes nesse ensino. Você, em alguns locais nesse mundo, já fala assim: quem você é? Eu falo: eu sou o Evandro, filho de Enoque, filho de Maria. Você tem uma identidade forte. Você sabe quem você é. Você sabe que você tem uma origem, que você tem uma família. Em alguns povos se ensina muito rapidamente isso. E eu reparo que no Brasil, muitas das vezes, as crianças são tão tratadas assim, elas não têm identidade, elas não sabem quem são, e elas, muitas das vezes, são tímidas. Elas, muitas das vezes, não se posicionam por essa falta de identidade, quem ela é, qual é a base dela, a partir de que base ela começa a se expressar. Então isso é muito importante. Domingos, fecha por gentileza as janelas aqui, por gentileza, que está vendo muito som. Então, amados, a primeira coisa importante nós ensinarmos é que Deus as criou para que elas possam trazer a imagem de Deus. Aí você pensa assim: Deus é amor, então você precisa ensinar a criança sobre amor. Deus é santo, você precisa ensinar a criança sobre santidade. Deus é justo, você precisa ensinar a criança sobre justiça. Você veja, a Margarete está falando que as crianças estão envolvidas com coisas que elas não deveriam estar envolvidas. Até mesmo falando sobre essa parte, né, da intimidade, né? Esses assuntos não são para ser trazidos às crianças. Então a gente vê como o inimigo tenta destruir a imagem tão importante. Tem pessoas que falam assim: mas por que estão querendo distorcer tanto? Porque amor, vou falar sobre esse assunto aqui delicado. O amor também vai envolver um amor de família, também vai envolver a formação de um homem com uma esposa, casamento, ok? Mas a parte íntima é fruto do amor. A parte íntima de um casal é fruto do amor. Então, o conceito do amor tem que ser primeiro do que o conceito da intimidade do casal. Porque senão, o que está sendo ensinado aí? Que a pessoa é um pedaço de carne, vou usar essa expressão, tá bom? O que está sendo ensinado aí fora, que o semelhante dela é um pedaço de carne, que você pode saborear. É isso que está sendo ensinado. Então, consequentemente, há uma distorção terrível, extremamente terrível. Então, essa questão de você trazer bases para uma criança se levantar com objetivos claros, ser a imagem de Deus, é fundamental. Um outro texto que eu já li com você está no livro de Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2:7. Hebreus 2:7. Hebreus 2:7. Amados, o que nós fizemos ontem foi a coisa mais maravilhosa que tem. Por quê?
Porque aqui eu estou pregando, estou na teoria. Ontem nós fomos para a prática, pastor, amém? Ontem teve a prática. Então nós vencemos o quê? Acho que foi o Wagner que falou isso. Vencemos a timidez, vencemos o receio, colocamos a mão na massa, vamos trabalhar. Agora, o que eu estou passando para vocês aqui é a base para esse trabalho, para os demais trabalhos. Então, amados, quando nós vemos as crianças aqui ouvindo as historinhas, nós devemos estar orando, porque é a hora do ensino, é a hora de nós criarmos essa programação na mente das crianças. Hebreus 2, versículo 7, diz assim: fizeste o homem um pouco menor que os anjos. Olha só, o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O homem tem sobre ele glória e tem sobre ele honra, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Veja só, o homem foi constituído sobre as obras. Lembra o que diz Gênesis? Que o homem foi feito à imagem de Deus para dominar. Então nós temos que ensinar as crianças a ter domínio próprio. Temos que ensinar as crianças a ter domínio próprio. A criança quer roubar o lápis do outro, você tem que ensinar, não, você tem que segurar esse desejo, é do outro. Você tem que ser contido. Você tem que ter domínio sobre as suas emoções, você tem que ter domínio sobre a relação com seu amiguinho, você tem que dominar impulsos que possam levar a prejudicar outros, e não ser dominado. Aí entra a questão dos vícios, por exemplo, o vício da masturbação, aí já entra a parte da adolescência. Saber dominar, por isso que a introdução maligna sobre os vícios das drogas, sobre o vício de pornografia. Mas você sabia que tem crianças, eu conheço crianças com menos de 10 anos de idade, presas à pornografia. Então essas coisas são trazidas a título de liberdade. A Bíblia diz que o homem teria domínio, ele tem que ter força para dominar, não é a força para conquistar o que ele quer, ele tem que saber o conceito do domínio, de você ter a sua identidade e dominar o seu terreno para que nada tire a sua identidade. Então Deus deu isto para constituí-lo, deu glória, deu honra, deu capacidade, e nós como pais, nós como professores, nós como igreja, devemos ensinar. Às vezes a gente tem que ensinar até o adulto, não é? Quantos adultos chegam na igreja que não tiveram esse conceito, não sabem se dominar, não sabem colocar limites. A gente vê que há uma defasagem desde a infância. Aonde vêm os maiores traumas? Na infância. Uma ira retida, onde o pai espancava, e agora que está fora de casa, ele se torna uma pessoa violenta, ele grita em casa, ele espanca a mulher. Como pastor, amado, a gente conhece cada história, que a gente não acredita, só que existe coisas terríveis, fruto de uma falta de programação desde a pequena infância. Uma vez eu estava no shopping, acho que eu já contei isso aqui também, eu estava vendo lá uma loja, e chegou um rapaz, eu percebi que aquele rapaz, assim, ele era bem, assim, a gente vê que ele é bem educado, e eu perguntei para ele: você é evangélico? Eu falei: eu estou distante, mas eu fui criar, eu falei com ele, não sei o que, eu só descobri que ele foi criado numa escola evangélica, uma escola secular, escola adventista, aprendeu na escola.
E um dia eu estava conversando com uma diretora da escola adventista, eu estava falando isso para ela. Olha, eu conheci um rapaz no shopping, e ela falou uma coisa assim, a diretora falou uma coisa assim: olha, realmente aqui a gente procura passar para as crianças, nem todas as crianças continuam na igreja, mas aquilo que a gente passa, a gente percebe que quando elas se tornam adultas, elas são diferentes, mesmo não tendo permanecido na igreja, há uma criação diferente, o comportamento é outro, há uma certa questão do respeito ao próximo. Então, amados, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos ontem, como foi falado aqui, alguém falou isso aqui, a semente que nós estamos plantando, sabe, é claro que não é só um evento, é claro que nós temos que acompanhar. Eu estava vendo ontem aqui a filha do Edmilson, né, a Bia chegou aqui, né, pequenininha, agora já é uma moçona, né, já está com 16, 17 anos, não é isso? 16 anos, né? Então, veja, já passou uma geração aí, né? Agora tem crianças bem novinhas, né? Que estão todas, né? Olha aí, ó, o Felipe, né? Esse moção grande aí, ó, criado aqui, ó, pequenininho, né? Então, de geração em geração. Agora tem a Débora, acabou de nascer, né? Tem um dia de vida. Daqui a pouco a gente vai ter que sentar com ela, ensinar um dia de vida. E agora já tem o Felipe. Você está com 16 também, Felipe? Quantos anos você está? Oi? 14 anos, olha aí. Sabe? Então, gerações vão sendo passadas na igreja. Entende isso? Então, a gente não pode perder tempo. O trabalho com crianças não é ali para entreter crianças. Não, nós temos que orar. Quando está sendo ministrada a palavra para as crianças, nós devemos estar atentos. Aquele momento é importante para que haja essa programação em sua mente. Isso é fundamental. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Diz assim, olha, 29 e 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem, novamente, a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, esse texto fala que cada um, seja criança, nós somos predestinados. Qual é o nosso destino? Há um destino prévio. Antes de nós nascermos, Deus nos cria, coloca no ventre da nossa mãe, mas nós já temos um destino. Qual é o destino? Sermos conforme Jesus Cristo. Lembra que de Gênesis, fomos criados à imagem de Deus. E aqui no Novo Testamento ele continua com o mesmo princípio. O nosso destino é ser como Jesus. E esse foi a chamada. Agora nós chamamos as crianças, chamamos os jovens, chamamos os adultos, chamamos todas as pessoas, para que, mostrando para elas que elas são perdoadas, justificadas, e agora elas podem viver com a glória de Deus. Viver com a glória de Deus. Assim como lá em Hebreus diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroou, aqui em Romanos ele está dizendo a mesma coisa. Nós fomos perdoados para agora recebermos a glória de Deus. A Bíblia diz que nós vimos o primogênito, lá em João diz assim, que nós vimos o primogênito de Deus, cheio de glória. Quando as pessoas viam Jesus, eles viam sobre Jesus
a glória de Deus. Quando você vê as crianças que conhecem a Jesus, você vai ver que sobre elas há a glória de Deus. O comportamento é diferente, a maneira de pensar é diferente, há tudo muito especial, porque elas estão recebendo da glória de Deus. Quando a criança há essa simbiose, essa programação na cabecinha dela, eu tenho que respeitar, e na hora a criança vai lá e dá um abraço, e vai lá, perdoa, quer dizer, você vê ali a glória de Deus. Vocês estão entendendo isso? Isso é precioso demais para Deus. Vou te dar um pouquinho mais. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, 1 Coríntios 14, verso 1, não, 1 Coríntios 13, desculpem, 1 Coríntios 13, verso 2, 1 Coríntios 13, verso 2, olha o que a gente diz aqui. Eu estou bem resumido, eu deveria ler 3 versículos, mas eu vou ler só um só. 1 Coríntios 13, 2, diz o seguinte: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, quando você ensina as crianças, muitas vezes as crianças recebem muita informação, se tornam cientistas, toda a ciência, né? Tem crianças que depois, né, estava vendo alguns conhecidos meus, que chegaram a estudar nas melhores escolas do Brasil, mas ainda que eles tenham as melhores escolas do Brasil, nós temos que ensinar a eles que se não tiver amor, nada será. Isso tem que ser lá atrás. Amados, eu já peguei muito marmanjo, que o cara batia no peito, não, eu sei, eu faço, eu aconteço, eu falo, cara, você não faz nada, porque você não ama, porque você não respeita, porque você não faz o melhor para o seu semelhante, você é um egoísta. Mas ele bate no peito, não, eu sei, eu tenho tal posição. Então, amados, a programação de ser semelhante a Jesus tem que estar em nosso objetivo na hora de evangelizar as pessoas. Nós estamos trazendo as pessoas para Cristo, para que elas sejam semelhantes a Jesus Cristo. Não que Jesus seja um empregado das pessoas. Porque as pessoas às vezes entram na igreja querendo saber o que Deus faz por mim, o que Deus pode fazer. Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém aqui. Vou repetir. Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém aqui. Ele é Deus. Deu para entender? Agora, cabe a nós olhar para Ele e identificar que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é amoroso, e eu quero ser semelhante a Ele. É isso que tem que ser ensinado. 1 Coríntios 14, 1, verso 1 diz o seguinte, 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha que coisa tremenda que tem que ser ensinado para as crianças. Aquilo que a Margarete estava falando. A criança, ela já identificou o quê? Há uma unção profética. Se eu orar, Deus vai responder. É isso que a Bíblia está falando aqui, amados. Segui o amor, mas procurai o dom de profetizar. O que é profecia, amados? O que tem que ser ensinado às crianças sobre profecia? Nós temos que ensinar às crianças que Deus fala, que Deus é presente, que Deus se manifesta, que Deus é real. Quando você ensina uma criança a orar, e você vai passar para ela, olha, quando a gente ora, Deus opera, você já está falando sobre uma unção profética,
Porque tem gente, amados, que está na igreja, mas não acredita que Deus responde a oração, que Deus se manifesta, que Deus é presente, que Deus toca em nossas vidas. Tem gente que não acredita sobre profecia. Eu não sei o que as pessoas pensam de Deus, mas parece que é apenas um pau, uma pedra, uma estatueta, como diz a Bíblia, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Isso é idolatria, mas não é cristianismo. Cristianismo é você saber que o seu Cristo Jesus está vivo e se relaciona com você. Isso é unção profética. Profecia é fala de Deus, é Deus falando, e nós temos que ensinar as crianças que Deus fala. Posso ver amém? Orar com seu filho, tem uma necessidade, ore com ele, falando: filho, vamos orar. Deus vai responder, Deus vai se manifestar. Aleluia. Muito bem, queridos, o evangelismo de crianças, de jovens, de adultos, é uma chamada para nós. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. 1 Coríntios 9, 16. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Olha a palavra que ele usa aqui, obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Um pai tem que ler isso. Pesa sobre nós ensinar os nossos filhos. Pesa sobre nós evangelizar os nossos filhos. Porque aqui não é só para questão de pai, é para todos nós. Pesa essa palavra, vou falar, obrigação. Não é uma opção, é uma obrigação falar de Jesus, evangelizar. E principalmente os pequeninos. Jesus falou: ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Quando Deus fala ai, querido, sai correndo. Quando Deus fala ai, sai correndo. É uma coisa séria quando Deus fala ai. Então, amados, se nós não temos o direito de fazer os pequeninos tropeçar, nós temos de contrapartida a obrigação de ensinar os pequeninos. Se essa igreja aqui ficar somente ouvindo pregação e não ensinar ninguém, não ir atrás dos pequeninos, não ir atrás das pessoas, não ensinar as pessoas o caminho que deve andar, nós estamos pecando contra Deus. Nós estaremos pecando contra Deus. É uma obrigação, não é uma opção. 1 Coríntios 9, 22 diz assim, 1 Coríntios 9, 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Você não vai salvar todo mundo, você pode salvar alguns. Mas veja, eu tenho que ter sabedoria. Se é com criança, eu tenho que me fazer fraco como uma criança. Se eu estou falando como criança, eu tenho que falar na linguagem dela. Ah, mas a sua linguagem é muito fraca, é muito simples. Sim, mas é uma linguagem que a criança entende.
Se eu estou falando com adolescente, eu tenho que ter uma linguagem um pouquinho melhor. Então, eu tenho que usar uma linguagem que o adolescente não vai me achar nem infantil e nem muito intelectual. Se eu estou falando com adulto, eu tenho que falar como adulto. Se eu estou falando com intelectuais, eu também tenho que saber falar como intelectual. Então, amados, eu tenho que saber com quem eu estou falando, eu tenho que usar a linguagem, porque o objetivo não é eu esbanjar sabedoria. O objetivo não é esse. O objetivo é que a pessoa entenda. O objetivo é que a pessoa entenda. Então, é aí que nós estamos o quê? Moldando. Vocês viram ontem o trabalho com as crianças, como é importante ter uma linguagem para elas, como criar um ambiente agradável. Fizeram aqui, né, o Marcelo, a Gisele, fizeram um cenário aqui tão bonito, né, foi tirado foto, depois vou mandar as fotos para vocês. Foi um cenário tão bonito e tal. Quer dizer, nós preparamos um ambiente favorável para que as crianças pudessem prestar atenção, fosse agradável aos seus olhos, fosse agradável aos olhos das crianças, fosse agradável aos ouvidos das crianças. Então, tudo que foi feito foi buscando o quê? Que as crianças pudessem entender. Foi perfeito o trabalho? Não foi perfeito. Teve falhas? Teve falhas. Mas, meu amado, se nós já rompemos a timidez, devemos a cada evento aperfeiçoar. E como é que se aperfeiçoa? Pensando. A gente começa a pensar, poxa, fez aquilo, será que foi bom? O que eu posso fazer de melhor? Vou procurar melhorar nisso, vou procurar melhorar naquilo. É isso. Não pare. Diga à pessoa do seu lado, não pare de trabalhar. Não pare de trabalhar. Nós devemos nos aperfeiçoar. Versículo 23, 1 Coríntios 9, 23, olha só, 1 Coríntios 9, 23, diz assim, olha, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios 9, 23, nós somos o quê? Cooperadores. Amados, preste atenção nisso, amados. Tem gente que fala assim, Deus faz tudo. Cuidado, eu sei que Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele não quer fazer tudo sozinho. Vou repetir, Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele não quer fazer tudo sozinho. Ele quer que você participe. Viu, Miro? Deus quer que você participe. Deus quer que você participe. Quando nós entendemos isso, a gente fala assim, que honra! Repita comigo, que honra servir a Jesus. É honra para nós. É honroso você saber que a sua participação coopera. Eu estou querendo levantar aqui, amados, essa visão da nobreza desse trabalho, da nobreza, da grandeza desse trabalho. Muitos homens ficam muito alegres com grandes feitos, né, por grandes obras, e eu vou mostrar aqui, amados, vou passar por final dessa mensagem, essa mensagem é longa, né, mas eu vou chegar ao final dela. Eu vou mostrar aqui, amados, por mais grandioso aquilo que você faz, você tem que saber o que é essencial. Pequenos começos, com uma visão correta, se tornam grandes feitos. Alguém aqui conhece a fonte do rio Tietê? A fonte do rio Tietê é uma gotinha. A fonte do rio Tietê é uma gotinha. Mas alguém já foi ver o final do rio Tietê? Lá para o interior, já viu o interior lá? É imenso o rio Tietê, mas começou com uma gotinha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus 4, 8 e 9. Mateus, estou terminando. Agora estou chegando ao final dessa mensagem.
Mateus 4. Mateus 4 é uma gotinha. Mateus 4, versículos 8 e 9. Diz assim, olha, Jesus tinha essa visão da gotinha. Jesus tem a visão da gotinha. Vamos lá. Mateus 4, versículos 8 e 9. Olha que diz assim, ó. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha para aqui. Queridos, o diabo mostrou a glória dos reinos, a glória das nações. Mostrou tudo pronto e falou: Jesus, quer ter menos trabalho? Você quer ter menos trabalho? Eu vou te dar tudo prontinho para você. Satanás quis encurtar a obra de Jesus. Jesus, você não precisa fazer tanta coisa. Jesus, olha, todas as nações estão aqui, eu vou te dar, é tão grande, é tão glorioso, veja, todas as nações são minhas, eu vou te dar de mão beijada. Talvez alguém poderia ficar meio balançado, né? Oh, meu Deus do céu, né? Não vou ter trabalho, não vou ter que me esforçar, não vou ter que fazer nada, vai estar tudo prontinho para mim. A vida não é assim, queridos. Só quem faz isso é quem vende a alma para o diabo. Tem gente que vende a alma para o diabo. Aí tudo bem. Aí você vai vender sua alma para o diabo. Você vai ter o céu na terra e depois o inferno eterno. Aí você tem que escolher. Você quer ter o céu na terra durante 100 anos aqui na terra, passando maravilhas, e depois passar a sua eternidade abraçada com o diabo? Se você quiser isso, porque tem gente, eu já vi umas conversinhas aí fora, amados, que eu fiquei de cabelo em pé. Você sabia que tem gente que vende alma para o diabo? Eu estou falando não de artista, eu estou falando de pessoas que eu conheço pessoalmente. Eu não estou falando de artista. Eu estou falando de pessoas que eu conheço. Mas Jesus sabia do valor das coisas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos 10. Marcos 10, 13. Marcos 10, 13. Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16. Diz assim, olha: então lhe trouxeram algumas crianças, para que as tocasse e pusesse as mãos. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Aquele rio caudulento, o rio Tietê bem grandão, o reino de Deus, dos tais é esse reino. Verso 15: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Versículo 16: então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amado, Jesus recebeu a proposta de ter todos os reinos em suas mãos. Aí Jesus falou para Satanás: Satanás, sai daqui. Aí agora, ele com criança. Falou: mas Jesus, o Senhor conhece tantas coisas, o Senhor conhece as nações, o Senhor conhece a complexidade da vida, a grandiosidade da vida. O Senhor está preocupado com criança? Desprezível, né? Tem muita gente que olha para a criança como um ser desprezível. A criança é bobinha mesmo, dá um brinquedinho para ela, dá um tablet para ela, dá um celularzinho para ela e deixa ela se distrair com o celular.
Cuidado, meu amado, se você faz isso com seus filhos. Eu conheço mães que dão um celular para a criança, dão um tablet para a criança para não ter trabalho. E sabe onde ele vai parar? Na pornografia. Ou você acha que não? Aí Jesus, a Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Quando eu falei do rio Tietê, né? Há um rio, só que aí agora Jesus coloca uma gotinha desse rio, uma gotinha, na cabecinha de uma criança. Coloca a mão na criança, abençoa a criança, ora por aquela criança, abraça as crianças. Você já viu o valor de um abraço? Você já viu o valor do abraço? Você já viu que a criança, né, ainda que ela tenha meia timidez, mas ela tanto deseja um abraço? Abraço é uma expressão de amor. Abraço é uma expressão de que você considera aquela pessoa. Claro, né, o abraço puro. Então Jesus, ele conhece a glória das nações, conhece as coisas grandes, conhece as riquezas, a complexidade dos grandes comércios, das grandes relações internacionais. Jesus conhece tudo isso lhe foi mostrado, mas ele negou tudo isso, para começar da gotinha, de um pequeno abraço, de um pequeno aconchego. Ele estava investindo um pequeno abraço, um pequeno sorriso a uma criança, porque ele sabia que se aquela criança fosse bem formada, se aquela criança fosse bem programada, se aquela criança fosse bem educada, ela seria uma grande arma quando ela se tornasse um adulto. Todos os processos, se Jesus sabia que se cuidasse daquela criança em todas as fases, a fase da infância, da juventude, da adolescência, da maturidade, se ela fosse acompanhada, ela seria, como a Bíblia diz, carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Para resumir, meu amado, cuidar de gente não é um evento só, não é apenas um abraço, mas você precisa acompanhá-la em todas as fases. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, andando, conversando, estando com ela, dia após dia, mês a mês, ano após ano. Acompanhe o seu filho, meu amado, quando ele tiver até os 25 anos de idade. Felipe, ande com seu pai até os 25, depois dos 25, aí talvez você comece a dar os seus primeiros passos. Sabe por quê? Porque nas escolas, quando é que você faz faculdade? Com 20 anos que você faz faculdade? Até os 25 anos, o diabo vai usar os professores para colocar besteira em sua cabeça. A guerra está tão descarada, desde a infância até a faculdade, Satanás tem bombardeado as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, para que eles não vivam a glória de Deus, para que eles sejam apenas um pedaço de carne. Deus não fez o homem para ser um pedaço de carne. Deus fez o homem para ele ser a imagem e semelhança de Deus. Você tem que ter essa disposição, meu amado, de acompanhar seus filhos até 25 anos, até 30 anos, ser amigo do seu filho. Ele pode estar na faculdade, mas você precisa saber quem são os colegas de faculdade do seu filho. Não sei se alguém aqui tem filho na faculdade, mas se você tem filho na faculdade, saiba quem são os colegas do teu filho na faculdade. Não se engane, o diabo não desistiu do seu filho. Não se engane,
o diabo não se esqueceu do seu filho. Por último, Colossenses, último versículo, Colossenses 3, 21. Colossenses 3, 21. Colossenses 3, 21. Diz o seguinte: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amados, é um grande desafio a paciência, o domínio próprio na criação. Às vezes a gente dá vontade, de bater, de espancar, sai para lá, você isso, aquilo. A Bíblia diz assim: não irriteis os vossos filhos. Amados, o que irrita? O objetivo, amados, é quando uma criança, um adolescente, um jovem fica desanimado, em outras palavras, desiste dos objetivos que você como pai colocou para os seus filhos. Se você está ensinando seu filho a ser semelhante a Jesus Cristo, você deve fazer de tudo para que ele não desista disso. Você tem que ter um zelo, um cuidado, para que o seu filho não desista de ser semelhante a Jesus Cristo. Então, amados, nós como educadores, nós como pais, nós como evangelistas, nós devemos estar mais atentos ao nosso comportamento do que o nosso filho. Às vezes nós estamos tão preocupados com a educação, o comportamento do nosso filho, e nos esquecemos muitas das vezes de fazer uma autoanálise. Se nós não temos sido um professor chato, um pai chato, um evangelista chato, uma pessoa que faz a pessoa desanimar, falar: estou desanimado, porque ele fala e faz o oposto, ele fala e faz pior, ele fala e é incoerente, ele fala e só me coloca para baixo, não me levanta e não me dá uma palavra de afirmação, me deixa para lá, vai ver com os amigos dele e me deixa aqui vendo televisão. Filho, às vezes, quero pai, quero estar com o senhor. Não, peraí, filho, agora não. É sempre não. Isso desanima. A gente nunca tem tempo para os filhos. Nunca tem tempo para estar com eles. Isso desanima-os. A gente quer sempre a glória dos grandes reinos e esquece da gotinha do rio Tietê, meu amado. É uma gotinha cada dia. Talvez, meu amado, é meia hora cada dia que o senhor fez. Você sabe qual é a média? Eu não sei onde eu vi isso. Sabe qual é a média das pessoas estarem com as crianças? 14 minutos. A média. 14 minutos. Tem gente que só dá 14 minutos do seu dia para o seu filho. Não, mas eu estou trabalhando para o meu filho. Não, estou fazendo tudo bem. Mas com tudo que você faz, você senta com ele, para orar com ele, para ler a Bíblia com ele, para estar com ele, para aconselhar ele, para conversar com ele, para ouvir ele. Amados, a missão que nós temos é muito séria. Nós vamos apresentar os nossos filhos, que eles sejam semelhantes a Jesus Cristo. A missão é muito séria, não é brincadeira, não é uma coisinha de criança, é uma coisinha muito séria, é muito séria. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, depois nós vamos tirar as ofertas, eu não posso esquecer de tirar as ofertas, mas eu queria que a gente orasse, amados, que a gente entendesse a nobreza desta obra, a grandeza desta obra. Pensa no Rio Tietê, amanhã haverá um exército de jovens tementes a Deus, e você vai se orgulhar, falando: poxa, eu participei.
Eu participei. Eu participei. Eu cooperei com Deus. O Senhor me ajudou, mas eu também cooperei. Eu participei. Essa grandeza, amados, essa nobreza nós temos que chamar para nós. Falar: Senhor, eu quero ser nobre. Eu não quero ser o bobo da corte. Eu quero ser o príncipe da corte, não o bobo da corte. Tem pessoas que são como bobos. O inimigo engana facilmente, com qualquer coisinha, é boba. Qualquer coisinha ele se perdeu, ficou irritado, perdeu a cabeça. Mas a gente tem que ter resiliência. Todo dia a gente tem que respirar de novo e vamos lá de novo. É chato, né? É chato, muitas das vezes é chato. Mas a gente tem que ter resiliência, voltar para o eixo. É que nem xarope, né? É chato, mas funciona. É chato, mas funciona. Você já viu uma pessoa alfabetizando criança? Todo dia alfabetizando a criança. Ele só vai ver o resultado no final do ano. Só no final do ano você vai ver o resultado. Até então, todas aquelas aulinhas ali, isso é chato. Eu me lembro quando eu tinha que ensinar meu filho a escrever, eu comprei lá os brinquedinhos, botei na geladeira, vamos lá, essa é a letra A, essa é a letra B, essa é a letra C, essa é a letra D. Chato, chato. Mas é o trabalho que tem que ser feito. Dia após dia. A unção, a graça do Senhor sobre nós é muito forte. Vocês viram ontem aqui, um trabalho simples, com muito empenho, mas um trabalho simples, um dia só, foi um momento só. E esse momento nos trouxe uma experiência de que as crianças, elas estão recebendo. Aquilo está entrando no coração delas. Aquilo está chegando dentro delas. Se vocês querem que essas crianças se tornem pessoas adultas, cheias da presença do Senhor, persevere. Não abra mão, continue, avance. Nós vamos nos comprometer com uma oração. Repita assim comigo, feche seus olhos, repita assim: Senhor Jesus, obrigado pelo trabalho de ontem, por cada criança que esteve aqui. Que a Tua palavra entre no coração delas. E que o ambiente que nós formamos ontem aqui possa ter cooperado. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazer cada vez mais e cada vez melhor esses ambientes, para que as crianças, os adolescentes, os adultos possam receber a Tua palavra, a Tua unção, a Tua glória, o Teu poder. Nós oramos para que o inimigo não roube a Tua palavra, mas que o Senhor cele, que venha germinar esta semente que nós depositamos no coração dessas crianças. Eis-nos aqui, Senhor. Somos uma igreja evangelística que leva a Tua mensagem para todos os povos, mas a começar daqueles que estão próximos de nós. Andaremos com zelo, com carinho, com amor, para que todos se sintam acolhidos diante do Teu reino, diante da Tua glória. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz em nosso meio. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.